Vou. Vamos voltar aqui. O Alex, tem alguém falando, alguém querendo Oi, perguntar Pode, alguma coisa. pode falar. me ouve? Tem alguém que quer falar? Não. Alguém me escuta? Eu estou te escutando, Ramon. Ah, tá, beleza. É o seguinte, hoje você não acha que essa questão aí vamos supor aí o dízimo da oferta, né, que esse rapaz, ele foi, né, lá, né, para prestar lá, levar os donativos. Mas hoje você não acha que a igreja, ela meio que, digamos assim, ela inverteu o papel para ganhar dinheiro para si? Claro, totalmente. No mundo religioso, este é um dos grandes responsáveis pela divisão religiosa que há no mundo hoje, né? Que é a cobiça por dinheiro. As igrejas viraram empresas, bancos, menos igreja, né? Que você vê Ah, aí um superfaturamento, valorização do dinheiro. Diga-se de passagem, nós cristãos, é, que sim. seguimos o conceito simples do cristianismo, né? Sim. Nós não temos essa inclinação aí para o dinheiro, né? E quando nós vamos conversar com pessoas de algumas religiões, eles ficam muito admirados como é que nós conseguimos sobreviver como igreja se nós, por exemplo, não somos dizimistas, né? Obrigados a dar valores e assim por diante, né? Então, o mundo religioso hoje é um mundo que não tem atende, inclusive, até as profecias que o Pedro e o próprio Jesus fizeram a respeito disso, né? Que Sim, as pessoas querem hoje fazer mercado da fé. é, é igual hoje a igreja, assim, na minha opinião, na minha igreja, ó, na igreja hoje, ela se tornou, igual você falou, né? Ela se tornou uma máquina de ganhar dinheiro, É, né? é. Hoje, ou você, é igual aquele rapaz lá, para mim ele não é pastor, para mim ele não é um bispo, ele é uma pessoa que, pecadora como qualquer uma outra, né? Aham, Falando assim, ou dá ou desce. uhum, Infelizmente, aquilo para mim tá errado. sim, Igual eu falei com um amigo meu aí, de muitos anos aí, tá até assistindo a live também. uhum, E assim, é lamentável, né? Desculpa, é, mas é muito lamentável essa questão aí. Hoje é aquela questão da igreja prostituta. A igreja exato, hoje já se prostituiu. perfeitamente. Infelizmente, Você está as coberto de pessoas razão. não vir disso. Quando você vai falar com a pessoa fala com você assim: não, você tem que dar, porque senão você vai descer, porque você vai para o inferno, que não sei o que, pessoa, cara. Mas ó, lê a Bíblia Não, e tenta entender ela melhor, entendeu? exatamente. Só pegando um gancho aí, até porque quando você vai para o Novo Testamento e você vê como que a igreja começou, lá em Atos capítulo 2 versículo 41 tem o primeiro relatório sobre a igreja, depois isso se repete, os valores arrecadados, eles eram para voltar para os necessitados da própria igreja. Então, Exatamente. não faz E sentido hoje, algum, né, se arrecadar dinheiro para que a igreja se torne rica, porque o propósito do dinheiro na igreja é servir ao bem-estar de todos os irmãos necessitados e aí e assim por diante, né? Então pois não. é, O Alex, Oi. eles se baseiam muito, né, por exemplo, é um pastor na igreja, então eles falam que Uhum. tem um versículo que fala que o pastor é digno de salário. Isso, Então ele está tendo o salário dele, se der para ajudar alguém, dá, se não dá, o salário é dele. certo. Mas o problema é que se fosse um salário, tudo bem. Na verdade, o que acontece muitas vezes hoje é que essas pessoas eles ganham fortunas, né? É o salário. tá. Então, é um absurdo. Vivem ricos por conta da fé. Né? Não é esse o Por objetivo, exemplo, não. se você for pegar esses pastores tudo de Alex, mídia aí, os caras ficam oi aqui Alex. com Um gravata de minuto, 10 Sérgio. mil reais. É verdade. Obrigado, Ramon, pelo comentário. Diga, Sérgio. Ô, Oi Alex. Oi. E nós, para contrariar essas igrejas, não fizemos uma doação legal nos domingos. Nós ficamos abaixo da expectativa. Uhum, uhum. Infelizmente, infelizmente. Corre o risco de ir para o outro extremo, né? Então, Nós fomos, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul. cada cristão ele precisa ter a sua responsabilidade, né? É muito bem Ô, colocado. Alex, Aí, os dois lados aí da moeda são perigosos, né?
A Bíblia vai nos dar a base de como ofertar. Então é só a gente ser espiritual e obediente que isso se resolve. Mas vamos caminhar aqui, vamos voltar. Olha, só uma pergunta. Você comentou a respeito de tradição e superstição daquela época, e hoje em dia encaixa também a ideia, por exemplo, dos católicos que têm o hábito de colocar a Bíblia aberta no Salmo 91, Salmo 23, os evangélicos que têm costume, aquela ideia de programa na televisão que fala para você colocar um copo de água em cima da TV ou em cima do rádio e depois beber. Isso é tradição humana, né? Que não tem nada a ver com Bíblia. Então, veja só, a gente tem duas maneiras de enxergar isso, né? Deixa eu dar uma palavrinha. O povo brasileiro, ele é um povo extremamente supersticioso, por natureza. Mas você não acha... Na cultura brasileira, nós somos ensinados a sermos supersticiosos. Está no nosso ôntico cultural isso daí, né? E as religiões exploram isso. As religiões, inclusive religiões protestantes, vão explorar essa questão sal grosso, um monte de objetos e assim por diante. Você não vê essas práticas no Novo Testamento. O que acontece, então, no mundo religioso é que a fé do povo, ela é muitas vezes, em nome de Jesus, conduzida para interesses que não são os de Jesus. São interesses para manter essas pessoas presas a essas tradições e, consequentemente, presas a essas religiões. Então, independente de ser dessa ou daquela religião, você vai ver essas práticas de superstição vinculada até, como eu te falei, até os protestantes, né? Você vai ver tijolinho abençoado, lenço abençoado, pessoas andando com espada de plástico na rua, dizendo que recebeu aquilo, rosas que, enquanto elas estiverem viçosas, a sua casa está protegida, sabonete para você tomar banho, e tem de tudo, né? Essa exploração... Oração no monte, que é mais ouvido, né? Isso, tudo isso vem... Falta vindo gente aí, viu, Alex? Religioso evangélico, inclusive. Então, quando a gente vai para a Bíblia puramente, tudo isso cai por terra. O foco é a Bíblia, né? É a palavra de Cristo, na verdade. Então, cai. Mas a gente tem que respeitar, porque o que acontece é que você tem pessoas com muita fé, mas com a fé direcionada de uma forma não de acordo com a palavra. Mas eu respeito a fé em si. O que precisa é substituir. É como Paulo, né? Ele era extremamente zeloso na lei. Ora, quando se tornou cristão, se tornou o cristão que se tornou, um homem comprometido com a palavra. Então isso é um traço bom, né? Um traço importante. Uma pessoa assim, que é tão devota, quando ela é liberta disso e fica só em Cristo Jesus, ela tem grandes possibilidades de ser uma pessoa muito fiel, muito próspera no Senhor. Então tem a sua validade, sim. Mas vamos lá então, irmãos. Lucas 14, 1. A partir em Lucas 14, nós vamos ter essa sequência de algumas parábolas de Jesus e vamos pegar o contexto dessas várias parábolas que aparecem aqui nesse capítulo, tá ok? Então, o versículo 1, olha lá, está em vermelho, né? Aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão. Então, se você ler o versículo anterior do capítulo 13, você vai ver que Jesus estava em Jerusalém. Ele estava na Judéia, ele já não está mais na Galileia, ok? Ele está agora em Jerusalém, na Cidade Santa. E parece que ele foi convidado por um fariseu para fazer um lanche, né? Lanche da tarde, na casa desse homem. E ele era um dos principais fariseus e foi convidado para comer pão na casa dele. E eis que as pessoas que estavam lá na casa estavam observando Jesus, né? Bom, é o que as pessoas fazem com cristãos. Quando as pessoas não sabem que a gente é cristão, elas estão nos observando. Quando elas sabem que nós somos cristãos, elas passam a nos observar mais ainda, ok? Então, assim, de uma forma ou de outra, todo mundo observa todo mundo. Agora, aqui Jesus é o foco da observação. Eles querem ver como é que Jesus vai se comportar, o que é que ele vai falar, não é? Então eles estão observando aí. Ora, diante dele se achava um homem
hidrópico. Não é? Então aqui diz que diante de Jesus havia uma pessoa, né, um homem, que tinha hidrópico. É uma deficiência que é muito comum para nós observarmos quando ela dá no cérebro, na cabeça. Não é? É aquela cabeça d'água, aquela pessoa que tem uma cabeça maior, porque da hidrocefalia. Então é quando isso acontece na cabeça, né? Fica maior por conta de quantidade de líquido lá. Então havia um homem doente, né? Uma pessoa deficiente ali, um hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se ao intérprete da lei, e aos intérpretes da lei e aos fariseus. Então Jesus está ali no ninho, né? Vários intérpretes e fariseus. Está vendo aqui que é diferente? Onde que Jesus estava no texto anterior? No meio de quem? De publicanos e pecadores, né? Olha como Jesus é eclético, né? Agora ele está onde? Amigo de fariseu, fariseu né? Então agora ele está à mesa com fariseus e os seus escribas ali. E tem alguém com deficiência na frente dele, bem na frente. E Jesus ali observa aquilo, inquieto, né? Provavelmente com aquela cena. Jesus então, se dirigindo a esses grupos aí, né? Fariseus e intérpretes, pergunta para eles: é ou não lícito, pode ou não curar alguém no sábado? Nossa, que pergunta, né? Se perguntasse isso aqui para o adventista na época, se existisse, ia ser complicado, sem querer ofender o adventismo, mas o adventismo guarda o sábado, né? Então, Jesus então vai direto num ponto crucial ali, né? É correto ou não curar no sábado? E é lógico, né? Qual foi a reação deles? Disseram nada. Ninguém queria se comprometer. Ninguém. Nem para dizer sim, nem para dizer não. Não se comprometeram. Eles aqui ficaram em cima do muro, literalmente. Porque, veja bem, o público aqui é de fariseus e escribas. Os caras conhecem muito a lei. Todo mundo sabe que eles criticam o trabalho no sábado. Todo mundo sabe. Por que eles disseram? Por que eles não responderam? Não é lícito. É errado. Porque até eles mesmos guardavam coisas que, em si, diante de uma autoridade, não se sentiam seguros de responder. Eles não se intimidaram com isso, né? Com a presença de Jesus. Eles não tinham certeza. Olha, tem muita gente religiosa que pratica coisas sem ter certeza se aquilo que ela pratica, ou melhor, nem sabe de onde provém. Tem muita gente que participa de festas religiosas no âmbito religioso, como São João, e nem sabe por que acende fogueira no São João. Né? Não sabe por que não come peixe na quaresma. Não sabe por que tem que guardar aqueles dias. Pratica sem saber. Aqui, não é que esse é o caso, mas o caso aqui é que eles não se atrevem a responder. Ficam intimidados, né, diante de Jesus. E aí, Jesus faz o quê? Ele, tomando, o curou e o despediu. Curou o homem. E era sábado. A seguir, Jesus então perguntou: escuta, qual de vocês aqui, se o filho ou um boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? O que é mais importante? É a vida ou o dia? Então, existem alguns critérios, até mesmo na lei, que faz com que certos princípios espirituais possam ser diminuídos face à necessidade. Isso não é pragmatismo, tá? Pragmatismo é uma ideologia que diz o seguinte: os fins justificam os meios. Não, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de princípios espirituais superiores que podem fazer com que outros princípios se tornem inferiores. Por exemplo, em Mateus 15, quando Jesus fala da oferta destinada ao templo, que Jesus fala com
com os fariseus ali também, né, com os escribas, Jesus diz, olha, vocês invalidam o mandamento de Deus com a vossa tradição. Quando, por exemplo, vocês dizem que o dinheiro que vocês têm é corbã, é para a oferta do templo. E os seus pais vêm e pedem ajuda porque eles estão necessitados. E aí vocês dizem, olha, eu não posso ajudar nem vocês porque o dinheiro que eu tenho já está consagrado lá para o templo. E aí Jesus fala, com isso vocês invalidam a lei de Deus, porque o primeiro mandamento com promessa é honrar teu pai e tua mãe. Então veja bem, você separou um dinheiro para ofertar. E aí aconteceu um acidente ou uma doença ou uma necessidade dos seus pais. Ora, você vai ficar naquele dilema. E agora? Eu vou usar o meu dinheiro, eu já prometi para o Senhor, ou alguém pode pensar isso, né? Já destinei e tal, e agora o que é que eu vou fazer? Bem, você tem o próprio Jesus aí dando um exemplo, neste caso, da aplicação dos valores, inclusive, né? Até porque na igreja os valores voltam aos necessitados. E no caso de pai e mãe, nós já sabemos que isso é honra diante de Deus. Então não pense duas vezes, meu irmão. Né? Não pense duas vezes. Auxilie os seus pais. É claro, é óbvio. Está entendendo a questão aqui? Então, essas pessoas, eles faziam algumas coisas que eram importantes para ele quando era para ele. Mas quando se referia para o outro, isso tinha um peso diferente. Não é? Então o versículo 6 diz lá, então a isto nada puderam responder. Não é? Tudo bem aqui, nessa primeira? Silenciou. Versículo 7 então. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, então nesta reunião, neste texto aqui, na casa de um fariseu, um homem rico, várias pessoas ali, Jesus também observou como que as pessoas estavam escolhendo os primeiros lugares. E propôs uma parábola. Agora, por que ele está fazendo isso? Porque uma pessoa, quando ela busca um lugar da primeira fila, se pressupõe, intuitivamente, e até de forma formal, que os que estão na primeira fila são pessoas convidadas, ou de maior importância, ou pagaram mais caro. Até hoje esse princípio é usado em shows, em apresentações e tal. Quem está na primeira fila é alguém que pagou mais, ou um convidado, ou algo assim. Mas, como ninguém falou nada, as pessoas estavam aqui disputando os primeiros lugares. Né? Isso é status, isto é posição. Quem está na frente tem mais condição do que os que estão atrás. Então, quando por alguém fores convidado, é o que ele vai dizer na parábola, para um casamento, não procures o primeiro lugar. Então, você foi convidado para um casamento. E aqui está implícito que esta pessoa é um convidado de honra. Ok? Está implícito que era um convidado de honra. E qual é a atitude que este convidado de honra toma? Não é? Só um... voltando aqui, está implícito que é um convidado de honra. Ele então, Jesus diz, quando você for esse convidado de honra, você, para não suceder que havendo um convidado mais digno do que você, então o que você tem que fazer? E vindo aquele que te convidou, e também a ele te diga, dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Porque os lugares antes de você já foram ocupados, né? Se você pegou o primeiro lugar ali, e os lugares já estiverem ocupados, se alguém chegar mais importante que você e você não era para estar ali, então você vai dar o lugar para esse mais importante. Então Jesus está orientando uma atitude que, quando você fosse convidado, deveria ter nesta parábola. Pelo contrário, quando fores convidado, vai e toma o último lugar. Para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais acima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os outros convidados, pois todo que se exalta, é aqui que está o coração do entendimento dessa pequena parábola, né? Pois todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então Jesus está falando aqui sobre uma atitude que é refletida
pelo seu comportamento, não é? Estrelismo, querer aparecer, chamar a atenção para si, não é? Isso pode ser algo danoso, publicamente danoso, no conceito de ser simplesmente cristão. Alguém queria comentar alguma coisa sobre essa parábola? Algo que viu, percebeu? Alguém quer comentar algo? Fique à vontade. Tudo bem, então. Eu já lidei com alguns irmãos da igreja que creem ou pensam equivocadamente que o valor dele está na visibilidade. Isso é muito comum, às vezes, na questão do próprio culto, não é? Servir a ceia, ministrar a ceia, fazer uma pregação, ministrar a oferta, ir lá na frente. Isso, às vezes, é confundido com, nossa, eu servi, eu estou sendo um servo, eu estou trabalhando na igreja do Senhor. Olha, meus irmãos, o que acontece no culto, na verdade, não é nada mais do que o que deve ser e pronto. Não tem estrelismo nisso. Não tem. Na verdade, a grande obra da vida de um cristão, ela acontece quando as coisas não são visíveis. Entendeu? É nos bastidores. E aí, por causa disso, ela se torna visível, que é o que Jesus está dizendo aqui. Então, fazer aquilo que as pessoas podem te ver de forma projetada, como sendo o coração da coisa, o âmago da coisa, é como Jesus disse sobre o fariseu que vai orar, o hipócrita que vai orar nas praças para que todo mundo veja. Ele já ganhou lá o seu prêmio, que é exatamente todo mundo ver, não é? Então, o cristão autêntico, ele é uma pessoa que enxerga o que ninguém enxerga e trabalha mais nos bastidores. Não é? Deixe que os outros falem e honrem você, e não você a você mesmo, ok? É importante. Humberto, pode falar. Eu já lidei com essa situação, Alex, né, da questão de irmãos, né, discutindo sobre o púlpito, né, e eu achei, logicamente, de uma assim, infantilidade, né, os irmãos discutirem sobre o púlpito, né, porque eu não vou ao púlpito, porque fulano vai mais ao púlpito do que eu, né, eu fico pensando, o que é que eu vou estar pensando que o púlpito é, né, status, está lá no púlpito, o que é o púlpito, né? Aí tive que dar com essa situação, até aconselhar alguns irmãos com relação a isso, né? E fica pior ainda, sabe, Humberto? Fica pior ainda quando são irmãos que não têm nem o preparo e nem o talento ou a capacidade de conduzir bem. E fica brigando por isso, e aí todo mundo fica ali sofrendo, né? Com aquela situação. Então justo. E são dois irmãos que eu me preocupo com eles quando eles vão no púlpito. Por isso que você está falando, viu? Eu sei. É assim mesmo. Então Jesus não está falando algo que é novo, não, né? Muito antigo isso daí. Precisa tomar cuidado. Humildade. Versículo 12, então. Disse também ao que havia convidado, né? Então agora Jesus vira para falar com aquele que convidou ele, o anfitrião da festa. Olha, quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos, tá? Bom, ele está falando exatamente o que o cara tinha acabado de fazer, né? Convidou quem? Convidou todos os fariseus e escribas, né? Nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e seja recompensado. Nossa, isso aqui é antagônico, é paradoxal ao normal nosso, né? Porque nós damos uma festa e convidamos quem? Em todo mundo, nossos amigos, as pessoas que
nós queremos bem, nos relacionamos bem, não é? Então, o que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que cristão só dá festa para seus inimigos? Então, no reino de Cristo, os cristãos devem seguir este conceito de que toda vez que tiver uma festa, uma celebração, a gente tem que convidar quem convida e quem não convida. Não convidamos os amigos? Não, não é isso. Jesus está usando aqui o conceito especificamente para quem? Para quem que Jesus está dizendo isso aqui? Tá claro, né? Para a pessoa que o havia convidado. Então aqui Jesus está falando com este homem e ele vai usar este conceito agora que ele vai dizer no contexto de que o que ele acabou de fazer, de convidar os religiosos, os amigos religiosos e tal, seria de muito mais valia que ele tivesse convidado como um religioso que era, quem realmente precisava e está ali. Esse é o conceito incidental que está acontecendo aqui, nesta hora, nesse momento. Jesus não está ditando como é que cristão deve proceder em festa. Ele está dando um ensino no contexto para aquele homem, mas que, aplicando a nós hoje, não muda no sentido de que nós devemos considerar, como cristãos, como pessoas de Deus, que o Evangelho, né, ele deve ser ensinado ou compartilhado com quem realmente mais precisa. Né? É aquela ovelha perdida ao ponto de deixar 99 no aprisco. Né? Aí ele diz, versículo 13, antes, ao dares um banquete, convida os pobres e aleijados, os coxos e os cegos, os rejeitados. Né? E aí ele diz, está em vermelho porque é a conclusão, e serás bem-aventurado, será feliz, pelo fato de não terem eles com que te recompensar. Mas a tua recompensa, porém, você receberá na ressurreição dos justos. É uma alusão para dizer que o que nós fazemos aqui, da maneira como fazemos, vai pesar com relação na nossa ressurreição como justos, ok? Na sequência, tá vendo? Versículo 15, na sequência, temos aí os convivas, né? Os convidados de uma ceia. Ainda está na mesma situação. Jesus ainda está na casa do fariseu, comendo lanche com eles. Tudo isso está acontecendo naquele ambiente ali. Olha o versículo 15. Ora, ouvindo tais palavras, então, assim que Jesus acabou de falar isso para o homem da casa, alguém, talvez de forma irônica, disse então um dos que estavam com ele à mesa, feliz então aquele que comer pão no reino de Deus. Né? Parece que foi algo meio irônico aqui. E aí Jesus responde, contando uma parábola. Né? Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou seu servo para avisar aos convidados, bem na hora. Já está pronto, não é? Já está tudo preparado. 18. Não obstante, todos os convidados, a uma começaram a excusar-se, a se desculpar. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir ver. Rogo-te que me tenhas por excusado. Outro disse, comprei 5 juntas de boi, vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por excusado. E outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Todos os 3 estão preocupados com as coisas que são do seu interesse. Embora esta ceia já tivesse sido anunciada, quando estava pronta, foi apenas avisado que já estava pronta para que eles pudessem ir, e todos declinaram aí por terem assumido outros compromissos. Fica evidente que eles não reputaram por importante aquilo que eles haviam se comprometido a comparecer, a estar. Né? Então, versículo 21, voltando o Senhor, tudo contou ao seu senhor, né? O servo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao servo, sai depressa para as ruas, becos da cidade e traze aqui os pobres, aleijados, cegos e coxos. Exatamente o mesmo grupo de pessoas que ele havia dito para o dono da casa lá, quando fizesse uma ceia, um jantar, convidasse. Depois lhe disse o servo, Senhor, feito está, como mandaste, e ainda há lugar. Então respondeu o Senhor, sai pelos caminhos, atalhos e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Então, o homem aqui não vai desperdiçar a ceia, e aqueles que
para quem foi preparado, negaram, então vai ser de outros, né? Respondeu-lhe então o Senhor para ele ir. 24. Porque vos declaro, e aqui está a aplicação, né? Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então a gente percebe pela resposta que aquela indagação, feliz quem comer pão no reino dos céus, era meio irônico, né? Porque o que Jesus está querendo dizer é que eles, os judeus, principalmente os religiosos, em tese seriam os primeiros convidados a participar, porque conheciam a lei, conheciam as profecias, eram para serem receptivos a Jesus, como em João capítulo 1, ele veio para os seus, mas os seus não receberam, né? Então, eles negaram a Jesus, né? É uma alusão aí ao conceito da negação que o povo de Deus teve de aceitar a palavra de Cristo. Alguma pergunta, algum comentário até aqui, para a gente ir findando aqui? Ok. Deixa-me só dar uma olhada aqui no horário. Tá, nós temos mais uns 10 minutinhos. Nenhuma pergunta ou comentário? Alex, o Pedro tem, ele escreveu no chat. Pode fazer para mim, por favor? E quando tem irmão que diz que só ele sabe pregar no culto de adoração aos domingos? É outra arrogância também, porque se ele sabe pregar, ele tem que ensinar os outros, né? Na igreja, na igreja tudo é compartilhado, tudo é falado. Agora a gente tem que ter equilíbrio, né? Não ir para os dois lados, tem que ter equilíbrio. Às vezes tem um irmão que ele quer muito pregar, mas ele não tem o dom de dirigir uma audiência para pregar, mas ele é muito bom para visitar, ele é muito bom para... Então, quando a gente prepara os irmãos, principalmente os novos, né, dando aquele embasamento dos dons, quais são as qualidades que ele tem, trabalhar isso na pessoa, isso vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Eu conheço homens que eram muito tímidos, né? Eu vou falar, por exemplo, do Brian Bost. Ele deu uma palestra, inclusive, excelente no Bíblia e Pipoca, né? Um homem que eu admiro muito. Estudei já com ele, já me aconselhei com ele, somos amigos, né? Assim, no sentido de passarmos tempo já conversando. Mas o Brian Bost, ele é gago, né? E assim, bom, na história dele, ele teve que vencer isso para se tornar um pregador, não é? Então, irmãos muito tímidos, às vezes, com o tempo, se tornam excelentes professores, né? Eu já vi irmãos que tremiam, que tinham medo de se postar na frente das pessoas, e hoje são pregadores. Então, só que nós precisamos reconhecer nossas limitações. Então, tem esses irmãos que querem, mas não estão preparados, e tem esses irmãos que se acham o dono do púlpito, né? Desde 99 eu tenho ministrado, trabalhado com congregações que têm tido problemas da Igreja de Cristo. E uma das coisas que a gente identifica que gera problemas em algumas situações em igrejas, há exceções, mas no geral, é quando eu chego numa congregação, por exemplo, que tem enfrentado problemas com liderança, uma coisa comum é ver que tem irmãos que eles estão naqueles ministérios há 20, 30 anos e ninguém mais entra, é só dele, né? Eu aqui, eu dirijo o grupo dos jovens, eu sou coordenador da escola dominical. Há quantos anos? 20 anos. 20 anos? Você é coordenador da escola dominical e nunca ninguém te substituiu? Não, eu só, né? Fala com orgulho às vezes, né? Irmãos, a gente está no reino para treinar e capacitar, para dividir, para contribuir com o crescimento dos outros. Então eu tremo quando eu chego assim e pessoas dizem que está naquele ministério há X anos e não treinou ninguém, não preparou ninguém, não é? A igreja tem que estar reciclando, tem que estar, né? Eu não sei, às vezes a cada 2, 3, 4 anos, eu não sei, mas assim, quem está numa área ministerial, prepare outra pessoa, no outro ano você ajuda aquela pessoa, depois você sai, ela prepara outro e tal, e a igreja vai todo mundo aprendendo tudo o que puder, não é? Com seus talentos, com seus dons, isso é dividir, compartilhar. Então existem falta de equilíbrio, né? Às vezes, de um lado e de outro. Oi, Alex.
Oi. Eu queria fazer um comentário, Sim. é até uma redundância, né? É. Então, conforme você ia falando, eu ia pensando que seria bom se você tivesse falado assim, né? É assim que nós devemos agir. Então, na prática, quando nós estudamos as passagens, Uhum. é muito fácil a gente até ver uma figurinha de determinadas pessoas, essa parte, esse ensino se encaixa para aquela determinada pessoa, né? Uhum. Só que foge do objetivo, porque quando nós estamos estudando a palavra do Senhor, o objetivo é nós aplicarmos em primeiro lugar na nossa vida. Isso, é. E muitas vezes, aquela determinada pessoa que nós estamos pensando, ela ainda não atingiu um grau de amadurecimento para fazer a aplicação na vida dela. Então, nós temos que fazer a aplicação na nossa vida. É. Perfeito. Geralmente é assim mesmo, fica aplicando na vida dos outros, né? Valeu, Marcos. Muito bem. Então, 25 ali, ó. Grandes multidões o acompanhavam. Percebe? Agora já mudou o cenário. Então, ali no versículo 24, terminou o lanche na casa do fariseu. E agora já estamos em outro cenário. Grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhes disse. Então, Jesus agora vai estar ministrando para um grupo grande de pessoas. E aí ele diz: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Agora, meu amigo, meu irmão, isso daqui é um princípio geral, tá? Geral. Então, é impossível, segundo Jesus, que alguém aceite ser discípulo dele, que não vai criar enrosco, pelo menos consigo mesmo. Né? E ainda a sua própria vida. Né? Não vai adiantar, porque vai ter problema. Se você for um cristão na moita, não vai ter problema de ninguém, tá? Se você for um cristão come quieto ali, aí não vai ter problema, ninguém vai saber de nada. Mas se você for um cristão praticante da palavra, seus atos, sua fala, seu pensamento vai incomodar. Impossível isso não acontecer. E aí ele diz: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, vai piorar. Entendeu? Desse ponto de vista, melhorar não vai piorar ainda. Né? Aí, em vermelho, a gente percebe aqui, ó, pois, e aí ele vai dar a parábola, né? Pois, mediante isso que ele está colocando agora, aborrecer a si mesmo, aborrecer pai, mãe e tal, para ser discípulo dele. Esse é o tema aqui. Pois, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Este texto eu gosto de estudar com pessoas que estão pensando em se tornar cristãos, que é levar a pessoa, conduzir a pessoa nesse texto a pensar, a calcular o custo. Quais são algumas coisas que você vai aborrecer se você se tornar cristão? E começa com você mesmo. Às vezes você pode estar estudando aqui com um jovem que curte balada, que bebe, que fuma, mas ele está namorando ali a Bíblia, né? Ele está estudando com você ali. Então esse é um bom texto para você aplicar. Pense um pouco, você se tornando um discípulo de Cristo, o que você acha que mudaria na sua vida? E aí você deixa ele ler essa passagem, né? Que é a questão do que ele precisa abandonar para calcular o preço. Dentro desse conceito aí de aborrecer alguns relacionamentos, isso, aquilo, outro, então, você tem que calcular. Né? Aí versículo 29 é a parte aplicável, né? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, ou seja, comece a vida cristã, e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar.
Então, nesta primeira parábola, o que chama atenção aqui é pense bem, calcule bem. E eu creio que é responsabilidade de nós cristãos, que estamos estudando com alguém que ainda não é cristão, levar a pessoa a pensar quais são algumas coisas que ela, na vida dela, no ambiente em torno dela, nos relacionamentos dela, nas práticas dela, ela consegue apontar como coisas que ela tem que calcular, deixar, quando for se lançar no cristianismo. Muitas vezes nós não fazemos isso, não levamos esse cálculo do pecado, né, do preço do pecado, e muitas pessoas desistem facilmente da fé. Ok? É preciso levar esse conceito. E aí, no 31, note que ele vai dizer ou é uma semelhança, né? Então Jesus agora vai contar a segunda parábola em semelhança à primeira. Ou, qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Mais uma vez aqui a questão de observar a decisão a ser tomada. Então, todas as pessoas que se tornam cristãs, elas deveriam passar por esse processo de cálculo, de entender o que está a ser decidido. E nós devemos ajudar elas a pensarem bem nisso. Versículo 33 é a aplicação. Assim, pois, tá vendo? Assim, pois, aplicando, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, e agora Jesus está sendo mais profundo ainda, porque ele se refere a tudo, não pode ser meu discípulo. Então isso leva a pessoa a ver, né, se ela quer realmente ser discípulo de Jesus ou não. Não é? Alguma pergunta, comentário? Estamos encerrando os textos aí dessas parábolas de hoje, dessa sequência de hoje, né? Percebeu que todas elas têm uma coerência, né? Oi. Alex, sim. Esse tudo quanto tem se refere só àquilo que praticamos ou todos os bens materiais? Qualquer coisa que possa tirar Jesus do trono de nossas vidas, da direção. O dinheiro não é o problema. Não, o problema para o jovem rico em si não era o dinheiro. O problema era como ele via, como ele percebia, como ele lidava com o dinheiro. Okay? Então, assim, qualquer coisa na vida de uma pessoa que faça com que Jesus seja menos, vá para segundo lugar, isso para Jesus é inaceitável. Agora, eu preciso ser bem realista com isso que eu vou falar agora. Muitos de nós aqui, se não nós mesmos, ou talvez até conheçamos pessoas assim, quando chega na hora mesmo, às vezes é a esposa ou o esposo, um filho ou uma filha, se torna mais importante que Jesus. Nós precisamos entender bem esse conceito que Jesus está colocando aí, porque não é algo fácil não, tá certo? Não é não. Eu conheço, porque já ensinei a Bíblia para muitas pessoas que tinham toda a consciência do que deveriam fazer como cristãos, mas decidiram não fazer porque reputaram por mais importante o seu relacionamento conjugal. A igreja, a posição que ela frequentava naquela determinada igreja, ou seja lá como for. Pessoas já disseram isso para mim, assim, na lata. Eu entendi o que precisa acontecer, mas eu não posso fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Por quê? E aí ele colocou as condições. Então, será que nós estaríamos dispostos a nosso casamento, nossos relacionamentos de fato e algumas coisas assim pesarem nesse sentido? Complicado, porque já teve um irmão que, por exemplo, deixou isso aí para, no caso da esposa, né? Uhum. Pessoa muito... E, então, a gente falou, explicou, mas a esposa saiu vencedora.
Então, Infelizmente, né? Mas... uma boa colocação que você fez, Gracino, é que, seguindo a instrução de Paulo em 1 Coríntios capítulo 7, no caso de casamento, por exemplo, quando um se torna cristão e o outro não, a instrução bíblica lá é que no caso de separação, por exemplo, isso compete ao não cristão. O cristão em si, ele não deveria ter esse conceito, né? Mas se o outro tem, aí é outra história, né? Mesmo quando um casal, um se torna cristão, o outro não, né? A instrução não é para desfazer o casamento, é para manter o casamento. Agora, se o descrente não quiser e quiser apartar-se, quiser separar-se, né? O verbo ali é cores, é separar, aí é com ele que toma essa decisão. Mas o cristão, nada deveria interferi-lo, né? Neste caso, assim, um era da Igreja de Cristo. Uhum. O outro, do casal, a esposa era, mas por motivo eles que não sei qual foi, também Acontece. não adentrei. Sim. Um ficou ali por um tempo, Uhum. e a coisa de um tempo, a esposa foi para um outro, uma denominação, Sim, não. e houve É. degringolou a coisa. Então houve essa condição. Sim. Ou você vai comigo, ou, né? Pois Ou é. vai comigo, ou... Alex. Mas valeu, obrigado. Acho que antes alguém tinha Jura. Eu, Alex. Vamos aqui embaixo, tá Sandra Oliveira. Então, eu sei que não é a Sandra, mas pode ser ela primeiro, depois tem o José de novo ali, Humberto. Pois não? Esposa. Tá. Nosso irmão. Então, se tratando de colocar Jesus em primeiro lugar, né? Na nossa vida cristã. Há coisas, há hábitos que nós trazemos do passado, mas como cristãos, nós temos que nos desvencilhar, né? Faz como a história de despojar, né? Isso. Então, em mim, há um lamento, e eu acho sim que nós devemos atentar e buscar a orientação do Espírito Santo. Uhum. De que maneira? O futebol, ele não é pecado. Jogar futebol, gostar de uma pelada, de um racha, né? Mas a minha encrenca é o cristão. Se envolver com o futebol no sentido de ter que torcer, de sofrer, de se alegrar, de curtir campeonato, acompanhar campeonato. Porque você olha para o mundo, essa sujeirada toda, essas brigas, essa desonestidade que existe no mundo do futebol, a gente sabe que é uma coisa diabólica, esse sentido de, sabe, essa transação toda do futebol. E assim, o cristão carregar esse peso ainda, sabe, às vezes com tantos anos de cristão, achar que o time, que o meu time, eu sou corintiano, eu sou fortalezense, eu não sou coisa nenhuma, eu sou cristão. Então, assim, eu, no meu interior, isso me incomoda tanto, olhar que o mundo idolatra essas coisas, e o cristão se envolve tanto com isso, sabe? Se o time perder, eu vou ficar triste, eu vou estar no culto triste. Se o time ganhar, eu vou estar no culto feliz da vida, porque o time ganhou. Então, o nosso coração de Cristo é do time, né? Isso, para mim, realmente é um lamento. Boa colocação, porque a Bíblia trata até comer, né? Pode ser pecado, glutonaria. Né? Então, qualquer coisa política, qualquer coisa que leve a gente a discórdia, exagero, mesmo coisas lícitas, como se alimentar, como comer, na Bíblia, na palavra de Cristo, isso pode se tornar algo passivo de correção por ser um erro, se tornar um erro. Tudo com moderação, não é? Tudo com moderação. Tem um irmão nosso aí, o Newton, que gostava muito aqui de Florianópolis de Fórmula 1, né? E aí, um dos problemas que ele enfrentou para se tornar cristão é que ele gostava de ver o Ayrton Senna aos domingos, né? Então, mas o Senhor tocou no coração dele e ele passou a gravar as corridas e via depois, não é? Ele sempre dá esse testemunho. Alex, a dona Juraci gostaria de perguntar. Tá, então, o Humberto, eu vou deixar a Juraci falar primeiro e depois vai você e a gente encerra por causa do horário, tá bom? Então, vai lá, Juraci. Jura?
Alex, é assim, para mim aconteceu diferente, talvez de muitos irmãos, né? Porque para cada um é diferente, né? Quando eu conheci o Evangelho, eu me decidi por seguir. Eu tive que abrir mão de várias coisas antes de me batizar. Entendi. Porque eu sabia que se eu... por exemplo, eu estava de mudança encaixotada para ir embora de Santa Maria para minha terra natal. Ok. Porque aqui eu não tenho familiares. Certo. Então, estava tudo encaixotado, eu tinha cortado todas as minhas raízes aqui, e aí conheço, uns 20 dias antes, eu conheço o Evangelho, que eu estava procurando, a verdade. Tive que cancelar a viagem, a mudança, acabou. Fui na minha terra e comuniquei, né, que eu não ia mais, por isso e isso. Bom, todo mundo ficou muito surpreso. Tive que largar o emprego que eu tinha, porque eu não ia conseguir conciliar. Entendi. E eu tinha como princípio na minha vida de não sentar em duas cadeiras, né? Eu tinha isso como uma direção para mim, para minha vida, né? E se eu estiver errada, tu pode me dizer. Por outro lado, quem decide colocar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, né? Quem decide vai continuar abrindo mão diariamente. Diariamente eu tenho que fazer essa escolha. Primeiro Deus, ou primeiro isso, ou primeiro aquilo. É diário, né? Isso mesmo. É isso aí, irmão, que eu queria colocar. Muito obrigado pelo seu testemunho aí, porque é isso mesmo, viu? É isso mesmo. Obrigado. O nosso irmão José Humberto, e a gente vai encerrando. Ok. Sobre a questão do aborrecer, né? O que a gente vê muito, foi muito comentado aí, eu não vou falar muito sobre isso, a questão da esposa com relação à esposa e vice-versa, né? É algo que é bastante, a gente vê bastante, né? Pessoas se afastando, né, da congregação por imposição do esposo, da esposa que não é cristão, né? Mas também tem a questão do filho, né? Muitas vezes o cristão ele tem uma posição de autoridade na igreja, né? Ele é um evangelista, ele é um pastor, né? E os filhos em casa, né? Ele não tem autoridade com os filhos dentro de casa e usa de 2 pesos e 2 medidas muitas vezes, né? Quando é os filhos, ele alivia, né, para o seu filho. Quando é o irmão, aí ele pega pesado, né? Ele de certa forma, ele tá preferindo os filhos, né, a Cristo, né, a Deus. Está colocando os filhos acima, né, da obrigação dele como cristão, né? É uma pena. Isso, né? E como você disse também, né, a questão do tudo aquilo que toma o lugar de Deus, né? Tudo aquilo que toma o lugar de Deus na tua vida, né? O irmão falou aí da questão dos times de futebol, né? É fato que tem aqueles torcedores que eles são, né, fanáticos, eles não perdem um jogo, tal, e eles perdem até o culto, né? Para presencial, para assistir um jogo de futebol, né? Você citou aí o fã do Ayrton Senna, né? Há pessoas que são assim e elas precisam abrir mão disso, né? Precisam colocar essa parte da vida deles, esse gosto, no devido lugar e Deus acima de tudo isso. Perfeito, né? Perfeito. Olha, muito obrigado. A gente poderia continuar batendo papo e assim, né? Porque é gostoso demais, né? E eu fico agradecido por sua presença. Queria dar um beijo no coração, um abraço. E segunda-feira estaremos de volta lá também, falando sobre as passagens bíblicas
relacionada à vida após a morte, onde vai o Espírito, está sendo muito legal também, né, na segunda. E continuamos na jornada também relacionada às quartas-feiras das parábolas. Qualquer pergunta, algo que eu possa ajudar, você pode fazer no pessoal, eu procuro responder o mais rápido possível, mas tem vários irmãos que a gente tem conversado, mandado material e tal. Alguns só me lembra depois, tá, José? Que eu te mando, tá bom? Fiquem em paz, uma boa noite, muito obrigado. Um beijo, que Deus abençoe. Tchau, Ana Fábio. Boa noite, fica com Deus. Segunda. Obrigado, Alex. Muito obrigado, Deus te abençoe. Boa noite. Até amanhã, Rodrigo. Abraço ao divino. Boa noite a todos. Tchau.